As nossas desculpas porque tivemos um pequeno problema técnico e retornamos com o jornal Band Minas. Durante a argumentação, o promotor Henri Vasconcelos foi enfático ao falar da participação de Fernanda e Macarrão. Vamos ouvir. O veículo foi vistoriado, já havia nítida tentativa de limpeza, cuja intenção era de eliminar as manchas de sangue ali. Antes do sequestro de Elisa, Fernanda liga para o Jorge ou para o Macarrão através do celular do Jorge. Observem que depois disso não há nenhuma ligação mais para o Jorge, nem para o Macarrão. Se chocou nos acontecimentos, ela também se envolveu, porque todas as ligações são feitas por ela. Elisa foi morta porque conseguiu trazê-la para Minas. Era de hierarquia, era de manda, de controle, era de domínio, parecendo que obedecia fielmente às ordens de Jorge Macarrão. Esse é o comportamento de uma pessoa que está em liberdade com um filho no colo. Vamos voltar ao Fórum de Contagem com o repórter Eloy Oliveira. Eloy, é com você. Pois é, Monique, o promotor continua falando lá dentro, está no momento da réplica, os advogados podem vir com a tréplica e aí esse momento de debates deve terminar por volta de 10 horas da noite. Nesse instante, o promotor começou a ler trechos do depoimento do menor Jorge, dado à polícia, em que ele teria revelado os detalhes da morte de Elisa Samúdio. A dona Sônia, mãe de Elisa Samúdio, chora muito nesse instante lá no interior. Esse depoimento foi lido na primeira parte em que o promotor falou e a dona Sônia, a exemplo também de agora, também chorou muito quando ele leu trechos do depoimento de Jorge. O promotor enfatizou que Macarrão confessou porque se sentiu rejeitado por Bruno. Ele disse que o combinado entre os réus era que se todos caíssem, que caíssem juntos. Mas o Bruno, segundo o promotor, manobrou e se safou do julgamento, abandonando o Macarrão e por isso ele decidiu confessar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações direto aqui do Fórum de Contagem. Obrigado, Eloy. Até daqui a pouquinho. É grande a expectativa para o resultado deste julgamento. A repórter Camila Leste acompanhou a movimentação e a chegada da mãe de Elisa Samúdio. Antes de começar mais uma etapa do julgamento, os advogados dos réus Luiz Henrique Romão, Macarrão e Fernanda Gomes Castro, ex-namorada de Bruno, evitaram falar com a imprensa. Depois do júri conversaremos, ok? Depois do júri. O promotor Henri Vasconcelos sinalizou apenas que acredita na condenação dos acusados. Muito confiante. Confiante. Perfeitamente. O dia hoje é de muita expectativa, já que o julgamento deve terminar até o início da noite. Ao todo, serão 9 horas de debate entre acusação e defesa, com direito à réplica e à tréplica. Depois, o Conselho de Sentença se reúne e, em caso de condenação, a juíza anuncia a sentença de cada um dos réus. A mãe de Elisa Samúdio chegou cedo para acompanhar a sentença. Eles vão ser apontados como um assassino. Deve ser a pior coisa para um ser humano, é você ser apontado. Aquele fulano lá é aquele que matou a menina, fez... Então, a justiça, essa justiça divina não vai faltar. 30. Este é o número de vezes que um supermercado em Montes Claros, no norte de Minas, foi assaltado. No último assalto, 3 homens armados chegam a pé até o local. Eles rendem um funcionário que estava no caixa. Um deles coloca todo o dinheiro dentro de uma sacola. Em seguida, eles vão embora tranquilamente. Mesmo com as câmeras de segurança no local, os bandidos não se inibem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais bloqueou os bens de 3 vereadores de Belo Horizonte por suspeita de irregularidades no uso da verba indenizatória. São eles Adriano Ventura, do PT, Luiz Tibé, do PT do B, que hoje é deputado federal, e Pablito, do PSDB. Em maio, a Justiça havia decretado a indisponibilidade de bens de Leonardo Matos, do PV. De acordo com o TJ, já há uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
E o Ministério Público afirma que são gastos com gasolina e viagens durante o recesso parlamentar. O vereador Adriano Ventura informou que vai recorrer da decisão. A assessoria do vereador Pablito disse que ele possui todas as notas fiscais do que foi gasto com a aprovação da Câmara. A assessoria de Luiz Tibé não retornou à nossa ligação. Em Contagem, 2 caixas eletrônicos foram explodidos nessa madrugada. Segundo informações, essa agência, que fica na BR-381 em Contagem, na Grande Belo Horizonte, foi a primeira a ser alvo dos bandidos. A explosão aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Homens ainda não identificados entraram no local, explodiram um dos equipamentos e fugiram levando uma pequena quantia em dinheiro. Mais ou menos 2 horas depois, por volta das 4h30 da manhã, foi a vez dessa agência ser alvo dos bandidos. Ainda não se sabe se eles conseguiram levar alguma quantia em dinheiro daqui e se o crime tem ligação com a outra explosão. O que dá para perceber é que, pelo estrago feito aqui, a quantidade de explosivos usada foi grande. A frente da agência bancária ficou completamente destruída. A força da explosão fez com que o telhado desabasse. Estilhaços eram vistos por todo lado e os caixas eletrônicos ficaram destruídos. Ao longo de toda a manhã, funcionários tentavam retirar os entulhos. Nenhum suspeito foi localizado. E voltamos ao Fórum de Contagem com o repórter Eloy Oliveira. Eloy, quais são as informações de momento? Pois é, aqui ao meu lado o doutor Lúcio Adolfo, que é advogado de Bruno. Doutor Lúcio, o senhor está acompanhando os debates ali dentro e o senhor criticou bastante o promotor pela postura dele. Por quê? Na verdade, ele está lá brincando de fazer gracejos, aquele jeitinho dele lá. Ele chegou até me colocar um apelido lá, me chamou de tamburete, né? Ele parece que está mais preocupado comigo do que com a grande função dele, que é representar o Ministério Público. Ele precisa entender que ele é promotor de justiça, ele não veio para debochar, não. Ele precisa aprender a respeitar as pessoas que sabem respeitar a sua própria posição. Ele é promotor de justiça, ele não é promotor de acusação. Nós somos hoje todos serventuários aqui, a juiz, o promotor e a defesa, para quê? Para proporcionar aos jurados a possibilidade de decidir. E ele, como promotor de justiça, tinha que mostrar os dois lados da moeda, porque ele é promotor de justiça. Quem tem que fazer a acusação unilateral é o assistente, o Zé Arteiro Cavalcante, que está muito bem, aguerrido, ferino, objetivo, experiente. A defesa também é unilateral. Agora, o que eu estou vendo é que nem a acusação está se encontrando. Há uma disparidade no entendimento dos assistentes com o próprio promotor. O promotor é desequilibrado. Aliás, ele, a toda evidência, é meio desequilibrado. Hoje ele saiu atacando a instituição, a OAB, falou mal de advogado. Eu nem trato com ele. Aí eu estou dizendo que eu acho um desequilíbrio. Eu acho que a minha presença e a possibilidade do meu trabalho enfrentando assusta um pouco o Wagner Henrique Wagner, né? É isso mesmo. Agora, a condenação de Macarrão, ela tem interferência direta no que vai acontecer com o Bruno? Olha, eu entendo da seguinte forma: se o Macarrão for condenado, significa que os jurados não aceitaram as suas declarações, não acreditaram na sua versão. Aí ele vai ser condenado. Se eles acreditarem, ele vai ser absolvido, o que significa que poderia influir diretamente no julgamento do Bruno, é verdade. Mas, por outro lado, deixa claro, se ele for absolvido, que a acusação estava errada. Então, eu vou esperar hoje esse resultado do julgamento para analisar o resultado, para aquilatar como é que isso pode. Hoje eu recebi uma pergunta que eu achei pertinente, no sentido de que se isso atrapalha um pouco, sim, você tem um trilho, de repente, abruptamente você recebe uma informação que desvia da rota, naturalmente você vai ter que refazer seus cálculos. Tá certo. Obrigado ao doutor Lúcio, que acompanha aqui os debates no Fórum de Contagem. A gente volta com vocês. Obrigado, Eloy. A seguir, mais detalhes desse que pode ser o último dia de julgamento de Fernanda Castro e Macarrão. E as imagens de um roubo a uma loja de celulares na capital. É impressionante, nós voltamos já já. Jornal